Então, graças a Pai, sejam todos bem-vindos. Neste momento, vamos continuar a leitura do livro Parábolas de Jesus. Estamos na reta final desse livro, faltam poucos capítulos para a gente terminar. E hoje vamos falar do capítulo 21, que tem como tema como é decidido o nosso destino. É um tema, muito importante, né? Vamos ficar atentos a essas informações. Esse livro tem sido maravilhoso, maravilhoso mesmo. É bom revisar e compartilhar. Já tem alguns capítulos já no nosso canal. E essa responsabilidade está nas mãos do pastor Erielson Labre, da Associação Aspar. Obrigada, Erielson, por aceitar o convite e estar novamente aqui com a gente. E com você a palavra. Obrigado a todos, eu que agradeço o convite e por estar aqui com vocês de vez em quando para transmitir essas mensagens tão importantes, principalmente desse livro. Um livro maravilhoso que nos ajuda a entender muitas coisas que Jesus falou de forma figurativa, mas que traz grandes lições a cada um de nós, né? Principalmente esse tema de hoje sobre nosso destino, como é definido, ou seja, como é decidido nosso destino, né? Nós sabemos que destino, ele é um objetivo, né? Ele é, na verdade, um final de uma jornada. Quando a gente traça uma viagem, qualquer lugar, nossa passagem está ali o horário e o ônibus que vai nos levar, o avião, o barco, seja qual for o meio de transporte, está definido ali o nosso destino, quanto tempo teremos de viagem e onde chegaremos. Então, nosso destino, se tratando de uma questão espiritual, também nós temos um ponto de partida, temos ali a viagem, né, o que é feito durante o período da viagem, e também a nossa chegada, né? Mas é muito interessante que, a respeito do nosso destino, Deus nos deu o poder de escolhermos como, ou seja, Deus nos deu o poder de decidirmos nosso destino, né? Então, nós sabemos que podemos escolher um destino melhor ou não, vai depender da nossa escolha. Na filosofia, quando se trata de destino, geralmente é encarado como uma sorte, né? Um fardo pelo qual a pessoa que é imposto sobre cada pessoa na filosofia, né? E parece que por mais que a pessoa ela procure algo para a sua vida melhor, mas ele não vai fugir daquilo que vai acontecer com ele. Parece assim mais uma lei da predestinação, algo que não importa a vida que ele teve, mas o seu destino é certo, né? Isso é na filosofia. Claro que está contrário ao conceito bíblico, porque mesmo que o nosso destino esteja definido, vamos dizer assim, por Deus, que é algo bom ou ruim, nós temos o poder de decidir se queremos, no final da nossa história, receber a bênção ou a maldição, né? Então, no conceito bíblico, Deus definiu, nos colocou diante de uma escolha do que queremos, algo bom ou ruim. E aí a nossa vida vai definir, no final, o que nós vamos, que tipo de destino nós vamos ter. Mas Deus já nos põe a escolha do onde nós iremos chegar. Agora depende da nossa escolha, né? E com isso, a parábola aqui de Lucas 16, 19 a 31, ela tem aqui vários pontos interessantes para nós vermos como é construída essa questão do destino, né? Então, essa parábola me faz lembrar muito de uma história de um homem que ele era um homem muito rico, foi dado muitos bens para ele, e ele conseguiu construir casas em vários países, e toda a sua vida ele conseguiu ter apenas uma filhinha. Em várias das suas viagens ele levava essa sua filha, né, para onde ele ia, só que algumas viagens ele não levava. E aí, antes de viajar, a sua filha sempre perguntava para onde ele ia, né? Ele dizia, não, meu filho, eu estou indo para minha casa em Londres,
E quando ele ia para a França, estou indo para minha casa em Paris. Quando ia para o Japão, estou indo para minha casa em Tóquio. Quando ia para a Rússia, estou indo para minha casa em Moscou. Então, sempre ele dizia para onde ele iria e o local que ele pousaria. Só que num dado momento, esse homem ele adoeceu de uma doença irreversível e não tinha mais solução para a sua vida. E ele chegou com a sua filhinha, ele não queria dizer para a filha que iria morrer. Então ele disse para ela: minha filha, eu estou fazendo mais uma viagem. E nessa viagem que eu vou, eu creio que não terá volta nessa viagem. E aí a criança, ela não entendeu muito bem o que o seu pai estava dizendo, mas ela fez uma pergunta: papai, para onde o senhor está indo? O senhor tem uma casa? Aquele homem, ele não pôde responder se tinha uma casa, porque ele não estava preparado para agora o seu destino, que era. Então, a parábola do rico e Lázaro, ela nos põe uma questão muito interessante. Como estamos nos preparando para o fim da nossa história? Como estamos nos preparando para a nossa vida futura ou não, né? Como é que está, na verdade, né? Então, essa parábola, ela traz algo muito interessante, porque é deixado claro que os homens, eles nesta vida decidem ou definem o seu destino eterno, né? Então, há um tempo de graça que é concedido a todo homem. E, inclusive, na palavra de Deus deixa muito claro que cada pessoa, quando chega no final da sua vida, muitas oportunidades foram dadas a eles. Ninguém nunca chega no final da sua vida sem oportunidades. Todos que estão ali no leito da enfermidade, ou que sofreram um acidente, ou que está ali mesmo morrendo já a questão da velhice, seja qual for o ponto que ele está chegando a deixar essa vida, ele já teve muitas e muitas oportunidades de salvação. Então, é nesta vida que é definido tudo. É interessante que nesta parábola conta a história de dois homens, né? Um que vivia na riqueza, no conforto, que não faltava nada para ele, que desfrutava bem dos bens desse mundo, e outro que vivia na miséria, dependendo de migalhas, se caía da mesa desse rico. Ele ficava à porta desse rico, como se necessitando de algo. Ele disse que era um homem que era cheio de feridas, que os cachorros até lambiam as suas feridas, né? E este homem que estava ali sofrendo, ele era tido como um mendigo também, e não era desprezado pelo rico, não era tido como algo repulsivo, não era alguém ali que o rico tratava com desprezo, mas o rico era indiferente à situação daquela pessoa que estava sofrendo, né? Então, por um lado, uma pessoa rica que Deus deu os bens para ele usar na sua causa, para que ele pudesse investir na sua causa, mas ele decidiu ter aquela riqueza para a sua própria avareza, para o seu próprio crescimento material, e assim investiu em si mesmo, tendo tudo que necessitava e desejava nesta vida, sem que pudesse assim sofrer nenhum dano por falta de alimento, falta de dinheiro, ou qualquer outra coisa, ou até mesmo de um conforto. Por outro lado, Lázaro, né, mendigo, ele não tinha nada disso, e era um homem que vivia em pleno sofrimento. Mas na continuidade da parábola fala que houve uma mudança de situação ali, ou condição dos dois homens, né? E, então, aquele pobre homem que sofrera durante a sua vida aqui neste mundo, vamos dizer assim, né? Deste lado, né? Aquele homem que sofreu muito, então ele morreu e foi sepultado. No seu sepultamento, ninguém lembrou dele, ninguém chorou por ele.
mas durante sua vida ele suportara a prova da sua fé. E na sua morte, ele é apresentado como levado ao seio de Abraão pelos anjos, né? Então, esse pobre homem, Lázaro, sofredor, ele representa o pobre sofredor que crê em Cristo. Quando a trombeta soar, todos os que estão nas sepulturas ouvirão a voz de Cristo e ressurgirem, receberão a recompensa, pois sua fé em Deus não era mera teoria, mas realidade. E também sofreram o mesmo destino rico, né? E também ele viu de longe Abraão. Então, enquanto um foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, o outro, na verdade, contemplava somente de longe a respeito do seio de Abraão. E então há ali uma comunicação, né? Aqui no decorrer da parábola parece que há uma comunicação entre o homem que está ali no abismo e o outro que está em um melhor local, mas que é descrito no seio de Abraão, que está no local mais privilegiado. E ali essa comunicação entre eles e um pedido é feito, né? Que, como está escrito aqui em Lucas 16, 22 a 24, e morreu também um rico, foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, né? Irmãos, essa parábola aqui, ela aponta assim algo, parece aquela teoria que realmente é defendida por muitos, de que há um inferno de tormentos, e que as pessoas que foram maus, que não serviram a Deus, vai ali diretamente para o inferno, e os que fizeram bem vai direto para o paraíso, para a salvação, né? Mas nessa parábola tem pontos para nós considerarmos como Jesus estava trabalhando a mente das pessoas daquela época e a crença que eles tinham dessa forma. Então, dentro dessa crença deles, Jesus agora queria trazer algumas lições importantes para ele. Não há defesa na doutrina da vida pós-morte, né? Ou seja, essa doutrina espírita, de que cada pessoa já vai ter vamos dizer assim, sua condenação ou sua recompensa certa após a morte. Ou que ela, depois da morte, vão vivenciar situações. Jesus estava entrando no terreno da teoria da mente daquelas pessoas. Como ele fazia com os pescadores, como, por exemplo, ele citava a parábola a respeito de pesca, de rede, de como era feito os processos, porque era a área daquelas pessoas. Então, de acordo com a área de cada um, a parábola para um lavrador, a parábola para um construtor, Jesus entrava no mundo daquelas pessoas para trazer lições para eles. Jesus não está defendendo esse tipo de crença, esse tipo de doutrina, que há uma comunicação de mortos com vivos ou de mortos com mortos a partir de que morrem, mas ele estava entrando em um terreno daquelas pessoas para trazer lições para cada um deles. E no decorrer dessa parábola, nós vamos entender que tipo de lições maravilhosas Jesus trouxe, né? Inclusive, abaixo do texto de Lucas 16, 22 a 24, esse parágrafo diz assim: nesta parábola, Cristo se acercava do povo no próprio terreno deles. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Cristo. O Salvador lhes conhecia as ideias e compôs sua parábola de modo a inculcar verdades importantes em lugar dessas opiniões pré-concebidas. Então, Jesus estava ali apresentando não essa crença como algo verídico, mas estava apresentando as opiniões daquelas pessoas, as teorias pré-concebidas que eles já tinham. Então, era como se Jesus estivesse citando os pensamentos deles, e não que fosse uma teoria, não que fosse uma verdade absoluta.
mas Jesus estava citando o pensamento daquelas pessoas a respeito da vida pós-morte, ou de uma consciência após a morte, né? Então, a parábola quer deixar claro isso, e diz mais assim: apresentou aos ouvintes um espelho em que se pudessem ver em sua verdadeira relação para com Deus. Usou a opinião predominante para exprimir a ideia de que desejava que todos ficassem imbuídos, isto é, que nenhum homem é apreciado por suas posses, porque tudo que lhe pertence é unicamente emprestado por Deus. O mau emprego dessas dádivas colocá-lo abaixo dos mais pobres e afligidos que amam a Deus e nele confiam. Assim como a parábola não quer oferecer um estado de consciência após a morte, também a parábola não está oferecendo aqui uma teoria de dizer que todos os ricos vão se perder, que todos os pobres vão se salvar. O que a parábola está introduzindo é que os que tiveram oportunidade de fazer a vontade de Deus nessa vida e não fizeram, eles alcançaram a perdição. E os que tiveram a oportunidade de fazer a vontade de Deus e fizeram, independente de pobres ou ricos, então eles fizeram a vontade de Deus, o destino deles será a salvação. Então a parábola quer deixar muito claro esses dois pontos. É sobre nossas escolhas durante a nossa vida, é sobre o que estamos fazendo enquanto é nos dado oportunidade de salvação. Esse é o ponto máximo, é o clímax da parábola, quer deixar muito claro esse ponto, né? Então, Cristo, ele desejava muito que seus ouvintes compreendessem a impossibilidade do homem assegurar a salvação da alma depois da morte. E Abraão é apresentado como responder: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens, a tua vida, e Lázaro somente males, e agora ele está consolado e tu atormentado. E além disso, está posto agora um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. É interessante também que na parábola ela não põe que Lázaro foi para o céu, mas foi para o seio de Abraão, né? Essa questão do seio de Abraão, ela significa mais o ponto ali das pessoas, a fé que elas viveram, uma fé semelhante à de Abraão, uma vida semelhante que Abraão teve. Ela está se tratando quem foi de fato o verdadeiro filho de Abraão, porque Deus ele não conhece ascendência sanguínea ou descendência sanguínea, ele conhece ascendência de fé e descendência de fé. Então, todos que viveram a fé de Abraão, não automaticamente ou diretamente, os que foram filhos de Abraão carnalmente, ou que teve ali um parentesco com Abraão, mas os que viveram pela fé, esses sim alcançarão a salvação pela fé de Abraão. Mas os que não viveram pela fé, vai se apegar apenas a privilégio, se apegar apenas a descendência, se apegar a questão de parentesco, esses não terão privilégio da salvação, né? A gente até percebe que na parábola, o rico, ele não era como o juiz iníquo, que não respeitava nem a Deus nem os homens. O rico, ele tinha um conceito, uma crença a respeito de Abraão. Então, ele conhecia ali a crença de Abraão. E ele não abandonara essa crença de Abraão. Mas a questão é que ele esqueceu de um detalhe, ele esqueceu de viver a fé de Abraão. E é interessante que na parábola também é apresentado várias impossibilidades. Primeiro, a impossibilidade de as pessoas que morreram se comunicarem. O outro fator sobre o tormento eterno que é citado. Lembrando, Jesus estava entrando na área daquelas pessoas, na crença delas. Mas aqui é citado como tormento eterno o Hades, né? Ou o inferno. O Hades, como a gente conhece, ou Sheol, ou Seol. Em várias traduções bíblicas se refere local de perdição, local escuro ou sepultura, né? Então, o
Hades também pode ser um estado de coisas, como as pessoas elas dizem assim, estou vivendo um inferno. Então, aquele momento ela está vivendo um caos, um momento ruim. Mas nesse contexto aqui, Jesus estava introduzindo, o Hades também pode ser traduzido, ou o inferno, como lugar de perdição. Então, quando se trata de lugar de perdição, é que está fora de possibilidades. Por exemplo, aquela pessoa que morreu com seu destino selado, fazendo o que era contrário à vontade de Deus, está perdido, não há possibilidade mais de salvação. Não há possibilidade de ele ter uma segunda oportunidade após a morte, não tem mais chance para ele. E o que fez o bem e alcançou a vida eterna, através das suas obras, da sua fé aqui neste mundo, durante o processo de sua vida que ele procurou fazer a vontade de Deus, então não há mais como ele se perder. Então a parábola ela põe ali várias impossibilidades. Não há mais perdição para quem morreu selado para a salvação, de acordo com sua vida aqui na terra, e não há mais salvação para quem morreu selado na perdição, de acordo também com o procedimento dele aqui, quando ele estava em vida. Então, a parábola apresenta ali o abismo, que significa a impossibilidade de quem morreu selado para a salvação se perder e quem morreu selado para a perdição se salvar. Então, a parábola ela está mostrando essas impossibilidades que há, né? E elas podem ser removidas enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos. Há oportunidade de salvação enquanto estamos vivos, mas há também a consequência de perdição em vida se não fizermos boas escolhas. Quando chegarmos à questão da morte, podemos ter o nosso destino selado. Então, a parábola, ela nos ajuda a decidir nosso destino. Ela está deixando claro que tudo que devemos fazer enquanto estamos vivos. Inclusive, a palavra de Deus deixa claro, porque na sepultura não há mais nada, não tem mais como resolver coisa nenhuma, né? Na continuidade da parábola, porque há aquelas impossibilidades. Então, o rico não buscou a salvação. O rico não definiu o seu destino para a salvação enquanto ele estava em vida, contrário ao que ocorreu ao ladrão da cruz, né? Definido que o ladrão da cruz, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E a resposta imediata que ele recebeu Jesus ali pregado na cruz, né? Disse, em verdade, eu te digo, hoje você estarás comigo no paraíso. Ainda em vida, o ladrão, ele aproveita a última oportunidade que ele teve. Né? Algo que ele já buscava durante toda a sua vida, mas ele teve ali a última oportunidade, ali com Cristo na cruz, ali. Então, ele viu que não tinha outra chance. E ele, a partir dali, decidiu entregar-se a Cristo. Pediu um lugar no reino dos céus, né? Pediu um lugar no reino dos céus em vida, e pediu ainda em vida, né? E na continuidade da parábola que demonstra que o rico passou a sua vida inteira em complacência própria e demasiado tarde viu e deveria buscar a salvação, a provisão para a eternidade. Ele viu muito, era tarde demais, não tinha mais possibilidade nenhuma para ele, né? Que segundo a parábola, que é após a morte, mas após a morte não há mais oportunidade, porque não existe vida após morte, nem oportunidade, nem amor, nem ciência, nem conhecimento, nem comunicação, não há mais nada. Ele perdeu toda a sua chance, né, em vida, porque não aproveitou. E na continuidade aqui diz, considerando aqui dos versos 16, 27 a 31, né, pegando aqui algumas partes. Rogo-te, pois, ao Pai, que mande Lázaro, casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Mas disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam
Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Né? Então, esse ponto aqui, ele lembra muito os judeus que suplicavam por um sinal para que Cristo provasse a veracidade de seu ministério. Os judeus que estavam ali perturbando Cristo para que Cristo mostrasse realmente se ele era o Messias. Jesus tinha apresentado tantos pontos, Jesus tinha apresentado tantas coisas que definia ele como Deus e que muitas pessoas aceitavam. Jesus passando poucas informações, ou demonstrando poucas coisas, muita gente aceitava. Mas os judeus endurecidos de coração, os judeus com todo o privilégio que tiveram de ter as verdades divinas em suas mãos, continuavam rejeitando aquele que Deus enviou para salvá-los. E aí agora, aqui na parábola demonstra o rico, lá no seu estado de tormento, pedindo alguma evidência ainda para que alguém viesse crer, crer de que Deus ainda tinha um favor a conceder, né? Mas a parábola deixa claro, se não aceitar os escritos de Moisés, se não aceitar a lei, não tem como aceitar nenhuma evidência a mais daquilo que Deus quer produzir. Nossa, que é uma lição para cada um de nós. Nós temos todos os privilégios também de salvação. Nós temos a lei, nós temos o exemplo do passado, nós temos escritos dos profetas, nós temos N possibilidades, mas aí ficamos ficando ainda titubeando na fé, querendo buscar evidência, porque Deus está comigo. Se Deus responder essa oração é porque Deus está comigo. Aí Deus não responde, Deus não está também. Se der certo esse negócio na minha vida aqui é porque Deus está comigo. Aí se não der certo, Deus também não está. Então as pessoas têm tudo em suas mãos. Tem a lei, tem os escritos, tem a palavra, tem os testemunhos, tem todas as possibilidades, mas ainda fica buscando evidência do favor de Deus sobre suas vidas, sendo que Deus já concedeu todo tipo de favor, todo conhecimento. E assim foram os judeus, e assim foi aquele rico homem, né? E aí Abraão deixou claro, não, se não aceitou está escrito, através de Moisés e tudo mais, se não aceitou as evidências da palavra viva, do que já foi relatado, como é que vai ouvir uma pessoa que já morreu e vai lá e vai falar uma coisa? Não tem possibilidade. A parábola, irmão, deixa muito claro, de novo, tem aqui, de forma claríssima, que não existe vida após a morte. Que não existe vida após a morte, que não tem como crer nas palavras de uma pessoa que já morreu. Não tem como aquela pessoa que já morreu chegar e falar algo para alguém. Se for, não é a pessoa que morreu, né? Então, é outro agente aí personificado. Então, a parábola deixa muito claro isso, esse ponto. Ali para os judeus entenderem que, na verdade, irmãos, essa parábola estava ali cercada, Jesus estava cercado por vários tipos de pessoas, inclusive judeus. Então, Jesus estava dando ali uma repreensão pelas oportunidades que os judeus tinham e o desprezo que eles tinham pelos gentios, pelas pessoas pobres, pessoas menos afortunadas, pessoas que não tinham tanto conhecimento a respeito de Deus, ali os gentios de forma geral, né? As outras nações. E Jesus colocou ali, olha, os que tiveram pouco privilégio, os que não tiveram ascendência real, né? Vamos colocar assim, mas que me aceitaram a minha palavra, aceitou a lei de Moisés, aceitou os escritos dos profetas, eles vão ter o privilégio da salvação. Eles são verdadeiros filhos de Abraão. Eles estarão na mesma recompensa como uma pessoa que alcançou a fé. Então, a parábola de Rico e Lázaro, ela deixa muito claro esses pontos, que a salvação é algo definido aqui na nossa vida, irmãos. É algo que devemos escolher agora, é algo que devemos escolher hoje, não uma questão futurística, não uma questão que a pessoa morre, não vai passar pelos tormentos ali, depois vai se arrepender. Não está vinculado a nada disso. O momento é agora, né? Então,
Jesus faz aplicação direta aos judeus, os privilégios que eles tinham, quantas vezes eles diziam que era descendência de Abraão, quantas vezes eles diziam que tinha toda a verdade, quantas vezes eles diziam que era o povo de Deus, as pessoas escolhidas e tal, mas não aproveitaram os privilégios, né? E isso não os salvou. Os judeus perderam a salvação como nação. Os judeus perderam o privilégio de ser os depositários da verdade e sair ao mundo proclamando as verdades divinas. Eles perderam tudo isso porque não aproveitaram, se apegaram ao privilégio, mas esqueceram da responsabilidade, do dever que eles tinham perante Deus, perante o mundo. Eles esqueceram de tudo isso. Irmãos, e eu vejo essa mensagem aqui como, eu vou usar uma expressão aqui que as pessoas usam, tapa da nossa cara. Nós podemos estar, ou estamos, na verdade, na mesma condição, situação dos judeus. Irmãos, o que o povo reformista tem de verdade é muito, mas muito superior a que qualquer nação, o povo que Deus já chamou dessa terra. Nós temos muitas verdades. Nós temos o exemplo deles, do passado de Israel, dos judeus. Nós temos o espírito de profecia, revelações que não foi dada a ninguém durante toda a história desse mundo. Nem mesmo Moisés recebeu tanta coisa como a serva do Senhor recebeu e nos passou. Hoje, então, o povo reformista é o povo mais privilegiado da face da terra. Mas privilégio não nos salva. Essa história de dizer, não, eu sou reformista, tenho uma alimentação, nota 10, vestuário impecável, na régua ali, sábado santifico e tal, e vou falando ali tudo isso sobre essa verdade tão importante e tal, privilégio, mas e a vida? E o compromisso, e a consagração a Deus, e aquela vida dupla, será que não está tão forte, está vivendo ainda as coisas mundanas, os luxos desse mundo, e aí querer ter o nome de reformista? Então, isso aqui é muito perigoso, eu estar apegado a muitos privilégios, esquecer quanto eu sou devedor para Deus, o quanto eu tenho que viver a vida que Deus quer que eu viva agora, neste mundo, apesar das dificuldades. Lázaro é uma representação disso. Lázaro estava enfermo, cheio de feridas, Lázaro era pobre, não tinha o que comer, mas ele sustentou a sua fé. E, segundo a parábola, descrito o seu destino. Então, nós temos que ver nesse mundo como pobres mesmo, sofredores, pessoas necessitadas de Deus, pessoas que não vê outro caminho a seguir, senão o do Senhor. E eu tenho certeza que o nosso destino será certo, né? E aqui nos últimos dias, é a mesma forma, o destino de todos serão definido em vida, né? Os que tiveram o privilégio de trilhar o caminho do Senhor, fazer a vontade de Deus, eles terão a salvação das suas almas, mas que não, infelizmente, a perdição. Então, a nossa vida nessa terra deve ser como a do salmista, 42:1, quando diz, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó meu Deus. Porém, não testemunho de falsidade aos olhos de Deus, não são mais justos que o maior pecador. Olha o ponto aqui que a parábola apresenta. Apresenta pessoas que aparentemente estão... Aqui deveria ser uma realidade, esse texto de Salmo, assim. Realmente, nós deveríamos clamar pela presença de Deus, estar firme na presença de Deus e com sede de Deus. Mas na aparência estamos demonstrando tudo isso. Mas estamos vivendo uma fé falsa. Estamos colocando como o maior pecador, mas ao mesmo tempo nos justificando as nossas, na verdade, os nossos erros perante Deus. Não querendo nos livrar dos erros, mas se justificando sempre, se desculpando sempre daquilo que cometemos, de abandonarmos os pecados, né? Então, muitos que baixam para a morte, são levados ao túmulo, eles já morreram selados para a perdição,
porque não aproveitaram as oportunidades. Estão na cova, não tem a possibilidade de escolher nada, seja bom ou mal, porque quando o homem morre, sua memória perece também. Quando o homem morre, sua memória morre junto também, né? Nós, então, quando a voz de Deus despertar os mortos, virão eles da sepultura com os mesmos apetites e paixões, com os mesmos gostos e caprichos que nutriam quando vivos. Deus não faz milagres para regenerar um homem que não quis ser regenerado quando lhe era proporcionada toda oportunidade e favorecido todos os meios. Durante a vida, não se deleitava em Deus, nem tinha prazer em sua obra. Seu caráter não está em harmonia com Deus. Não poderia ser feliz na família celestial. Tem muitas pessoas que imaginam quando chegar no céu, vai ser tudo diferente. Ele não vai ser mais como ele era aqui. Engraçado isso. Na verdade, o céu é uma continuidade da nossa vida aqui. Não serei mais como eu sou aqui. Na verdade, não é assim. Não será mais em questão de estatura, de doença, da situação que o pecado nos deixou, né? Podemos dizer assim. Mas em questão de caráter, nós só vamos continuar, claro, aperfeiçoando cada vez mais, mas aqui já devemos ter um caráter perfeito, né? Porque não tem mais possibilidade de moldar nada lá. Aqui que deve ser moldado, aqui que deve ser construído o caráter perfeito diante de Deus. Então, no nosso mundo há uma classe cheia de justiça própria. Essa questão que, principalmente entre os religiosos, principalmente entre nós, irmãos, somos as pessoas que mais se considera justas, né, diante de Deus por causa do privilégio do conhecimento. Às vezes não são glutões, nem beberrões, não são incrédulos, porém desejam viver para si mesmos e não para Deus. Como o jovem rico, né? O jovem rico, ele disse, olha, eu tenho feito tudo desde criança, mas faltava uma coisa, se submeter à vontade de Deus. Faltava uma coisa, ele não viver para si mesmo. O problema do jovem rico não era a transgressão da lei ou não ser um bom cristão. O problema dele é que ele não vivia para Deus, vivia para si mesmo. E às vezes a gente é até um bom cristão, mas estamos vivendo para nós mesmos, não para Deus, né? Aprender de Cristo significa receber sua graça, que é seu caráter. Mas os que não apreciam, nem aproveitam as preciosas oportunidades e sagradas influências a eles concedidas na terra, não estão qualificados para tomar parte na pura devoção do céu. Seu caráter não está moldado segundo a semelhança divina. Por sua própria negligência, abrir uma coragem que nada pode transpor. Entre eles e os justos está posto um grande abismo. Vamos, então, a parábola deixa claro muitos pontos interessantes. O privilégio não salva, descendência carnal. O meu avô foi um excelente reformista. O meu pai foi um homem maravilhoso, mas não vai te salvar. Não salva nada disso, entendeu? Nada disso vai te salvar. E descendência não salva. Não há possibilidade de salvação para os que já se perderam e nem de perdição para os que se salvaram. Não há comunicação entre mortos e nem entre vivos e mortos, né? Então, a parábola deixou muitos pontos aqui interessantes para nós refletirmos em nossas vidas, né? Eu quero encerrar com uma reflexão de um homem que teve todas as possibilidades em sua vida, mas desprezou, morreu, estava no leito da morte devido a tantas agressões que ele fez para com sua saúde. E na cama ali do hospital, no leito ali do hospital, ele gritava, eu preciso. Os médicos injetavam ali remédio nele, analgésico. E ele gritava mais ainda, eu preciso. Os médicos injetavam ali morfina nele, que é um dos recursos, né, podemos mais importantes para aliviar uma dor. Um dos últimos recursos, ele continuava gritando. E aí os médicos, sem saber mais o que fazer, perguntou, homem, o que você precisa? O que você tanto necessita? E o homem disse, eu preciso de Deus. Nos últimos minutos, aquele homem notou que precisava de Deus.
morreu na necessidade. Então, muitos, só nos últimos minutos, vão notar que precisam tanto de Deus. Às vezes se cria uma teoria de que a pessoa, não, mas ali no último minuto, no leito da enfermidade, ela pode ter ainda uma esperança de salvação. Não, quem teve toda a possibilidade de reformar a sua vida, quando estava em vida, e ali, quando está no leito da morte, já nos últimos suspiros, quiser aproveitar, não dá mais de moldar um caráter, não dá mais de a pessoa reformar a sua vida. Possibilidade agora, possibilidade é hoje. Nós podemos decidir nosso destino. E a pergunta é, que destino você está definindo para a sua vida? Que escolhas você está fazendo? Quais são, qual é o teu verdadeiro objetivo quanto à eternidade? Então, são perguntas interessantes. O nosso deve ser o que está em Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Essa deve ser nossa escolha. E se fizermos esta escolha, pode ter certeza que o seu destino, o meu destino será vida eterna, será a salvação, será o galardão de ter Cristo na nossa vida aqui e por toda a eternidade. Amém. Amém.